Eu morava em uma pequena cidade onde tudo parecia calmo, mas havia algo que sempre me apertava o coração. Um cachorro chamado Max vivia por ali. Ele não tinha raça definida, era um vira-lata, com a pelagem desgrenhada e um olhar que falava mais do que 1000 palavras. Quando o via, sentia uma tristeza profunda. Max tinha esse olhar que parecia implorar por carinho por um lar. Ele estava sempre na mesma esquina, deitado em um pequeno canto, cercado por um mundo apressado. As pessoas passavam apressadas, algumas nem olhavam para ele, enquanto outras davam um rápido olhar e seguiam em frente, como se não quisessem se envolver. Todos os dias ele esperava e eu não conseguia tirar ele da minha cabeça. Era como se o Max estivesse me dizendo que ele queria apenas um pouco de amor, uma mão que o acariciasse, uma palavra bondosa. Eu sempre pensava em como seria bom se ele tivesse um dono que realmente se importasse com ele. Uma tarde, enquanto caminhava para casa, vi Max mais uma vez em sua posição habitual. O sol estava começando a se pôr e a luz dourada fazia seu pelo parecer um pouco menos desgrenhado. Eu me aproximei devagar, meu coração batendo mais forte, e sussurrei: "Oi, amigo." O olhar de Max mudou instantaneamente. Ele levantou a cabeça como se, de repente, aquela visão de um ser humano se aproximando significasse que não estava sozinho. Eu não tinha muito, apenas um pouco de ração que havia sobrado de uma compra, mas naquele momento parecia que isso era tudo o que ele precisava. Joguei a ração em sua direção e ele começou a comer como se estivesse provando uma iguaria. Fiquei ali, observando enquanto a noite caía. Ele levantava a cabeça de vez em quando e nossos olhares se encontravam. Poderia sentir cada segundo daquela conexão. Era algo especial. Depois daquele dia, voltei para alimentar Max sempre que podia. Eu queria que ele soubesse que ainda havia pessoas que se importavam, mesmo que fosse em pequenas doses. Ele sempre respondia com aquele olhar de gratidão e a cada visita eu me sentia um pouco mais conectado. Era curioso como, em uma cidade tão pequena, muitas vezes sentíamos a solidão mesmo rodeados de gente. Mas entre eu e Max houve um entendimento silencioso. Ele me ensinou que mesmo na indiferença ainda havia espaço para bondade, mesmo que apenas em forma de uma dose de ração e um carinho. E assim nossos dias passaram a se entrelaçar e a cada visita ao seu canto, o olhar triste de Max começava a mudar. Era como se a esperança estivesse brotando ali devagar e eu estava ali para sentir isso. No fundo, eu sonhava com o dia em que ele teria um lar. Mas, por enquanto, éramos apenas dois estranhos que se tornaram amigos em meio ao caos da vida. Um dia, enquanto caminhava pela cidade como sempre, vi a Ana. Ela era uma menina tímida, que muitas vezes parecia mais confortável no seu próprio mundo do que entre os colegas da escola. A verdade é que eu via ela passar, olhando para Max com uma expressão que misturava curiosidade e tristeza. Era um olhar familiar, aquele que eu também tinha quando via o cachorro na esquina. Pensei que se houvesse alguém que pudesse entender a solidão de Max, essa pessoa seria Ana. E de repente, a vida dela deu um giro inesperado. Num daqueles dias em que a luz do sol parecia iluminar todos os cantos, Ana decidiu agir. Eu a vi se aproximar de Max. Era como se ela estivesse enfrentando um desafio interno, superando a timidez para fazer algo bonito. Ela trouxe comida, uma bolsa com ração que eu não sabia de onde vinha, mas que parecia ser feita com carinho. O que me impressionou foi a determinação dela. Ela se agachou perto de Max e começou a falar com ele, mesmo que eu não conseguisse ouvir as palavras. O cachorro, que sempre ficava ali ignorado, agora tinha alguém que se importava. Foi um momento especial. Ana começou a interagir com ele, primeiro delicadamente, como se não quisesse assustá-lo. Eu a observei de longe, sentindo que havia algo mágico acontecendo. Ela ria tímida, enquanto Max começava a se aproximar. O olhar triste dele começou a brilhar um pouco, e eu percebi que ele estava começando a se soltar. A cada visita, Ana pareceu ganhar confiança. Ela trouxe mais comida e até brinquedos. E Max, que antes era só um cachorro triste na esquina, agora tinha uma nova amiga. A conexão deles se tornava mais forte a cada dia. Era lindo ver como, às vezes, só precisamos de alguém que acredite em nós. Ana e Max estavam escrevendo uma nova história juntos. Fiquei feliz por ver como a presença do cachorro estava ajudando Ana a enfrentar seus desafios, enquanto ela também estava dando a Max o carinho que ele tanto precisava. Um dia eu me aproximei e cumprimentei Ana. Ela sorriu e não pude me conter, contando a ela o quanto admirava a coragem dela em cuidar do Max. Ele merece, sabe? Ele só queria alguém que o visse, disse Ana com um brilho no olhar, e naquele momento percebi que era verdade. Tanto Max quanto Ana estavam se salvando um ao outro de maneiras que nem eu, nem eles poderiam prever. O que começou como um simples ato de bondade foi se transformando em algo muito maior.
E enquanto a cidade continuava sua rotina, havia ali no canto uma amizade que florescia, simples, mas cheia de significado. Com o passar do tempo, Ana e Max se tornaram inseparáveis. Era um espetáculo bonito de se ver. Todo dia, ao sair da escola, ela corria para o canto onde ele sempre estava e Max a aguardava com aquele olhar cheio de vida, como se dissesse: "Finalmente você chegou!" A conexão entre eles só crescia e eu não podia deixar de sorrir ao vê-los juntos. Com o Max ao lado, Ana se transformou. Eu nem sabia que era possível, mas cuidar dele trouxe um brilho diferente para o seu olhar. Ela começou a falar mais, a sorrir mais. Era como se o ato de alimentar e brincar com Max estivesse curando parte da timidez que antes a dominava. O cachorro dava a ela um propósito e, ao mesmo tempo, um amigo sincero. Todos nós temos as nossas batalhas e Ana tinha as dela. Às vezes, ela compartilhava suas dificuldades na escola, como se estivesse abrindo seu coração. Max, com sua presença tranquila, parecia entender tudo. Ele ficava ali, ouvindo como um melhor amigo, pronto para confortá-la com uma cabeçada ou um olhar carinhoso. Em um dos dias mais difíceis, vi Ana sentada no chão, com Max deitado ao seu lado. Ela olhou para ele e disse: "Você sabe, Max, você faz tudo parecer mais fácil." E era verdade. Enquanto ela cuida dele, sua autoestima ia subindo, como uma planta que começa a florescer depois de receber água e sol. Eu vi a alegria que ela sentia ao ver Max feliz. Era contagiante. Ela começou a se abrir mais com as pessoas, a conversar com outros alunos durante o recreio. Max foi seu pequeno empurrãozinho, seu suporte nas dificuldades, ajudando-a a se sentir mais confiante. Logo, Ana não era mais apenas a menina tímida da escola. Ela estava se tornando uma versão mais forte de si mesma, e isso tudo graças àquele cachorro que, no fundo, também precisa de ajuda. A cidade, que antes parecia tão grande e solitária, agora tinha um novo brilho para Ana. Eu sentia que ela estava aprendendo que pequenas ações fazem uma grande diferença, não só na vida de Max, mas na dela também. E assim foi lindo ver como uma amizade única e sincera pode mudar tudo. Max e Ana eram um só, e cada dia que passava juntos tornava-se um lembrete de que o amor e o carinho podem curar até as feridas mais profundas. Era um ciclo bonito, onde os dois se ajudavam a se encontrar e se tornar melhores. E ao olhar para essa amizade, não pude deixar de me sentir inspirado também. Afinal, todos nós precisamos de alguém em quem confiar e de um pouco de amor para nos fazer sentir completos. Enquanto Ana se transformava, a presença de Max começou a afetar a comunidade de forma inesperada. As pessoas que antes passavam direto, ignorando o cachorro na esquina, agora olhavam com mais atenção. Era como se algo tivesse mudado no ar. Elas notavam a alegria que Max trazia para Ana e isso despertou a curiosidade delas. Eu observei um dia, enquanto passava pela praça, um grupo de crianças que costumava zombar de quem estava diferente. Elas pararam para observar Ana e Max. A forma como a menina ria e se divertia com o cachorro era contagiosa. Elas começaram a se aproximar, hesitantes, mas fascinadas. Alguns até se ofereciam para brincar com Max, que não hesitava em receber o carinho, abanando o rabo como se dissesse: "Finalmente, vocês perceberam." As visitas de Ana a Max se tornaram um evento na vizinhança. Algumas pessoas começaram a parar e dar carinho ao cachorro, acariciando sua pelagem desgrenhada. Eu vi sorrisos surgirem e até mesmo as conversas mudarem. Aquela cadela que antes parecia invisível para todos agora era o centro das atenções. E quem diria que um simples cachorro poderia unificar tanta gente? Mulheres que costumavam passar rápido, com a cabeça baixa, começaram a fazer perguntas para Ana. E a cada resposta dela era como se as barreiras estivessem se quebrando. Ela falava com tanto amor sobre Max, contando como ele a ajudou a lidar com suas dificuldades e a se sentir mais confiante. Eu pude ver um brilho nos olhos das pessoas que ouviam, como se elas quisessem se envolver naquela história também. Os laços entre Ana, Max e a comunidade começaram a se fortalecer. Mais pessoas decidiam parar para ajudar a alimentar Max ou até mesmo doar brinquedos. E com isso, o que antes era uma esquina esquecida tornou-se um ponto de encontro. O cachorro já não era apenas um vira-lata qualquer, mas um símbolo de como amor e amizade podem mudar tudo. Com o tempo, Ana se tornou uma espécie de líder do grupo. As crianças começaram a se juntar para cuidar de Max e, ao mesmo tempo, começaram a cuidar umas das outras. Foi incrível ver como algo tão simples tinha o poder de unir várias pessoas em torno de um propósito comum. Enquanto isso, eu apenas observava, feliz por ver que a presença de Max não tinha mudado apenas a vida de Ana, mas a de todos ao seu redor. Era como se ele fosse um fio invisível que conectava cada um de nós de maneiras que antes não imaginávamos.
Ele não era apenas um cachorro, era um agente de mudança, e eu me sentia grato por fazer parte desse pequeno milagre que estava acontecendo. Com o tempo, a conexão entre Ana, Max e a comunidade cresceu de um jeito que ninguém esperava. Em um belo dia, vi um aviso na praça. A cidade estava organizando um evento para adotar animais de rua. A notícia se espalhou rapidamente e todos estavam animados. As pessoas começaram a se mobilizar, ajudando a preparar tudo. Era como se todos os corações se unissem por uma causa maior, dar uma nova chance a esses animais. E quem poderia ser o estrela do evento senão Max? Ele tinha virado o símbolo de esperança da cidade. A maneira como ele e Ana interagiam refletia o amor incondicional que tantos ansiavam. Max não era só um cachorro. Ele era a prova de que mesmo aqueles que foram deixados de lado podiam ter um novo começo. No dia do evento, a praça estava cheia. Estava todo mundo lá, empolgado para conhecer os animais e, claro, muitos queriam ver o famoso Max. Quando Ana apareceu com ele, a energia mudou. Todos pararam para admirar o jeito que Max se exibia, todo orgulhoso e feliz. Ele abanava o rabo e parecia entender que algo especial estava acontecendo. Ana estava nervosa, mas também radiante. No fundo, ela sabia o quanto Max era especial e como a história deles tinha tocado os corações ao redor. As pessoas se aglomeraram em volta, algumas tirando fotos, outras simplesmente sorrindo. Max estava no centro das atenções e, com cada carinho que recebia, ficava mais animado, como se soubesse que finalmente tinha encontrado seu lugar neste mundo. No evento, diferentes histórias de animais foram compartilhadas, mas a de Max era a que mais emocionava. As pessoas ouviam atentamente enquanto Ana contava como ele trouxe luz para sua vida e como um cãozinho de rua podia ter um impacto poderoso na vida de uma menina tímida. Era bonito ver como as lágrimas se misturavam a sorrisos e a empatia florescia em cada rosto. Quando chegou a hora de adotar Max, todos estavam torcendo por ele. Mas de uma forma especial, Ana decidiu que Max seria seu amigo para sempre. Ela sabia que juntos poderiam continuar a fazer a diferença. E com isso, Max não foi apenas adotado por Ana, mas ele se tornou também uma promessa para a comunidade, uma inspiração que mostrava que amor e compaixão podem mudar vidas. Naquele dia, enquanto as pessoas comemoravam e outros animais foram adotados, percebi que o evento não era apenas sobre encontrar lares para os animais. Era sobre como eles podiam transformá-los e, claro, como cada um de nós pode ser um agente de mudança quando se permite amar. Max, com seu jeito carinhoso e olhar esperançoso, estava fazendo exatamente isso. Ele era um lembrete de que todos merecem uma segunda chance e que, às vezes, um pequeno ato de bondade pode criar grandes mudanças na vida de alguém. No final de tudo, Max encontrou um lar permanente com Ana e eu pude sentir a alegria que irradiava deles. Aquele dia no evento de adoção foi um marco. Não só porque Ana decidiu levar Max para casa, mas porque ele se tornou um verdadeiro herói da cidade. A transformação deles era visível e emocionava a todos. Max, com seu jeito carismático e amoroso, não era apenas um cachorro feliz novamente, mas um símbolo do que o amor verdadeiro pode fazer. Ele se tornou uma referência para todos nós. As pessoas começaram a olhar para os animais abandonados com mais carinho. A cidade, que antes parecia indiferente, agora se unia para cuidar deles. Virou uma corrente de solidariedade. Ana e Max estavam sempre juntos, passeando pela praça, e sempre que alguém os via, uma onda de sorrisos seguia. As crianças começaram a se inspirar neles, e era comum ver pequenos grupos arrecadando ração e brinquedos para os animais de rua. O que antes era um abandono triste, agora estava se transformando em esperança e amor. Foi incrível observar como aquela conexão entre Ana e Max se espalhou. Eles criaram uma verdadeira campanha sobre a adoção de animais e, claro, Max era o embaixador. Ana falava em escolas e eventos, contando como um simples ato de carinho pode mudar a vida de um ser que só queria amor. A comunidade começou a organizar feiras de adoção, eventos para arrecadar fundos e até mesmo grupos de voluntários para cuidar dos animais na rua. Eu nunca imaginei que um cachorro poderia mudar tanto em uma cidade. Max fez isso. Era mais do que um animal de estimação, ele uniu pessoas que antes mal se falavam e criou laços de amizade. E assim a vida de Ana e Max floresceu. Eles se tornaram inseparáveis, dois corações que batem em sintonia e que juntos mostraram a todos nós como pequenas ações podem ter um impacto enorme. O amor que eles trocaram não só transformou suas vidas, mas também trouxe à tona uma comunidade mais unida e consciente. Cada vez que eu via Ana e Max juntos, sentia que o mundo, mesmo em sua simplicidade, ainda guardava uma esperança incrível. A cidade, que antes parecia tão distante e fria, agora pulsava com a energia do amor e da compaixão.
Era inspirador ver como um cachorro e uma menina poderiam, juntos, fazer algo tão significativo. Max havia encontrado não apenas um lar, mas um lugar onde ele era amado de verdade e, em troca, deu à comunidade uma segunda chance de olhar para o próximo com mais carinho.